Ascensão através de habilidades. Episódio 84. 16º nível, o tolo que refina os sonhos, 2. Ferreiro Rafran. Li Taeyeon disse que ele era direto e raramente demonstrava emoções. E para ela, foi bastante reconfortante. Os NPCs e deuses que ela encontrou olhavam para ela com desdém e desprezo, mas não Rafran. Ele simplesmente a via como uma parceira comercial. Ela o descreveu como um dos poucos santuários em sua jornada desafiadora. Eu sou ferreiro, você sabe qual é esse trabalho, certo? Taezan assentiu e Rafran continuou a falar. Os monstros aqui deixam cair duas coisas. Equipamentos e materiais. Existem várias maneiras de manusear materiais. Uma é vendê-los na loja. A outra é usá-los como materiais de equipamento. Essa é a essência. Kang. O som de marteladas ecoou pela forja. O calor era forte. Traga-me os materiais. Depois farei o equipamento que você deseja. Esta foi a razão para usar um ferreiro. Você poderia obter equipamentos de monstros ou salas secretas, mas os tipos eram aleatórios. Se um anel, arma ou cajado cairia seria completamente incerto. As chances de conseguir o equipamento desejado eram extremamente baixas. Porém, se você usasse um ferreiro, a situação mudava. Você poderia selecionar o equipamento que desejasse, reduzindo a dependência da sorte. Embora o equipamento que um ferreiro poderia criar fosse de qualidade inferior comparado aos tesouros, ainda era útil, e Li Taeyeon recebeu muitos equipamentos. Quanto isso custa? Como é sua primeira vez? Vou lhe prestar um serviço. É grátis. Ho. Ele estava com pouco dinheiro de qualquer maneira. Então isso não era um mau negócio. Rafran continuou sua explicação. Se você está pensando em negociar comigo, tenha isso em mente. Não discrimino ninguém com quem faço negócios. Não importa para mim se são seres humildes ou guias do pecado. O que é importante para mim são os materiais e equipamentos. Se você tem algo a dizer sobre isso, então fale. Existia tal pessoa? Havia. Aqueles chatos faziam muito barulho, exigiam exclusividade. Rafran franziu a testa. Ele parecia estar se referindo aos guias do pecado. Ele não deve ser fraco, considerando que já lidou com aquelas pessoas. Não tenho intenção de fazer isso. Então está resolvido. O que você quer? Depois de pensar um pouco, Taezan respondeu. Um protetor de pulso. O protetor de pulso tinha o valor mais baixo entre os itens defensivos que Taezan usava. Rafran acenou com a cabeça. Dê-me os materiais. Taezan abriu seu inventário e retirou os materiais. Vários pedaços de couro, fragmentos de dentes e outros caíram. Você tem muito. Rafran olhou para Taezan com uma cara um pouco entediada e pegou os materiais. Volte em 30 minutos. Tão rápido? Taezan ficou bastante surpreso, pois achou que demoraria pelo menos um dia. Rafran falou sem rodeios. Esses não são materiais de nível profundo e são bastante comuns. Então não há razão para demorar muito. 30 minutos. Foi tempo suficiente para passar de nível. Taezan saiu da sala enquanto Rafran tirava os materiais. Este último então disse. Volte mais tarde. Baque. A porta se fechou e Taezan começou a percorrer os quartos. Seu ritmo não era muito rápido. Como a forja levaria 30 minutos, ele planejava não ter pressa, já que não levaria 10 minutos se ele se dedicasse a isso. Porém, considerando tudo isso, ainda era uma velocidade inconcebível. 30 minutos por andar, se Kang Junhyeok, que levou vários dias para limpar visse isso, certamente zombaria, incrédulo. Taezan limpou a sala secreta e reivindicou a recompensa. Escudo cruzado resistente. Ataque mais 5. Defesa mais 2. Um escudo muito resistente. Parece que poderia até bloquear uma balista. Neste momento, um escudo não significava muito para ele, mas teria um preço justo se fosse vendido na loja. Ou ele poderia levá-lo para Rafran. Ele mencionou que também recombinou equipamentos, não apenas materiais. Depois de terminar a sala secreta, ele tratou do chefe. Era maior e tinha uma cor mais profunda do que outros membros da sua raça. Era um monstro que exercia um pouco de força física, mas desapareceu quando foi destruído pelas flechas gélidas de Taezan. Martelo. Agora você pode consertar equipamentos. Um martelo perdido por alguém. Para um artesão, o seu equipamento é a sua vida. Então quem poderia ter perdido isso? Existe durabilidade para o equipamento? Eu não sabia disso. Esta foi a primeira vez que Taezan, que havia concluído o labirinto, ouviu falar disso. O equipamento que ele ganhou aqui ostentava invariabilidade no que diz respeito à durabilidade. Mas isso não significa muito. Armas e armaduras são frequentemente substituídas, e a durabilidade geral é tão forte que geralmente são substituídas antes de se desgastarem. Eu vejo. Mesmo assim, descobriu informações sobre a existência de durabilidade, que não conhecia em sua vida anterior. Pela experiência de Taezan, por mais inútil que a informação possa parecer, ela certamente será útil em algum momento. Taezan também verificou a recompensa secreta. Anel adornado com muitas pedras preciosas. Ataque mais 8. Um anel que não pode ser usado para outra coisa senão decoração. As gemas embutidas mais do que o necessário parecem que poderiam doer um pouco se usadas para acertar. Normalmente, este seria um item inútil. O poder de ataque aplicava-se apenas à parte atacante. Então o poder de ataque de um anel era muitas vezes sem sentido.
Talvez a recompensa secreta fosse para ser vendida na loja para ganhar dinheiro. Porém, para Taizan, que possui a habilidade da técnica marcial Airaki, foi difícil encontrar equipamento melhor que este. Se ele tirasse o anel com poder de ataque 1 que estava usando atualmente, seria equivalente a uma arma com poder de ataque 7. Taizan, tendo completado a limpeza do terreno, voltou para Rafran. Você veio em boa hora. Acabei de terminar. Rafran entregou-lhe um protetor de pulso feito de couro. Protetor de pulso feito de couro de ogro. Defesa mais 13. Feito por um artesão habilidoso. Ainda é novo, então tem um cheiro um pouco. Uau! Isso foi bastante alto. Tinha um valor de defesa de 13 usando apenas couro de ogro e nenhum outro material. Além disso, foi feito em apenas 30 minutos. Ele ficou bastante satisfeito. Cobrarei a partir da próxima vez. O valor variará dependendo do valor do item. De qualquer forma, ficarei com os materiais. O que for mais conveniente para você. Não fazia sentido para Taizan manter os materiais. Ele só ocupava espaço desnecessário em seu inventário. Então seria mais conveniente para ambos se Rafran o guardasse e o fizesse quando Taizan chegasse. Por enquanto, o que precisava ser feito foi feito. Ele também confirmou o nível de equipamento que Rafran poderia fabricar. Até mais. Ele planejava voltar com melhores materiais e dinheiro depois de descer um certo nível. O anão também assentiu. O fantasma conversou com o anão quando Taizan estava prestes a sair. Você pode fazer algo melhor que isso, certo? Rafran falou calmamente. Posso, mas me faltam materiais e dinheiro. O melhor material que Taizan tinha era couro de ogro. Se ele quisesse fazer algo melhor, ele precisava de materiais melhores para começar. Isso não, você sabe o que estou tentando dizer, certo? Rafran fez uma careta. O fantasma traduziu suas palavras. Algo que só você pode fazer, mais ninguém. Equipamento com poder especial. Algo que pode ser feito com materiais do local onde somente quem tiver permissão pode entrar. Herói. Eu garanto, se for esse cara, isso pode ser feito. Rafran coçou o queixo. Ele abriu a boca. Você sabe o valor desse lugar? Você sabe o que esse lugar significa para mim, certo? Claro, eu sei melhor do que ninguém. Você só me contou sobre isso. E você ainda sugere isso tão levianamente. Os olhos de Rafran escurecerão visivelmente. O fantasma afirmou imediatamente. É possível, é por isso que estou sugerindo isso. Rafran fechou a boca. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Taizan perguntou atrás dele. O que você está falando? Um lugar que exigia permissão para entrar. Equipamento com poderes especiais. Pelo que ele conseguia lembrar, Yi Taeyeon não havia mencionado nada parecido. Foi uma de duas coisas. Ela havia esquecido ou não foi permitida. Você se lembra por que vim aqui? Você disse que seu mundo foi destruído. Você veio para revivê-lo. Ele é parecido comigo. A diferença é que Rafran pode retornar ao seu mundo. Após uma longa contemplação, Rafran abriu a boca. Eu só contei a você sobre isso. Nem mencionei isso para outras pessoas. Eles simplesmente não eram dignos. Rafran falou com o fantasma com olhos calmos. E você também não chegou ao fim. Eu não, mas esse cara pode. As palavras do fantasma estavam cheias de certeza. Especialmente esse cara, tenho certeza que ele pode. Rafran fez uma careta. Eu sei que ele é forte. Mas ele é um novato que ainda nem chegou ao 20º andar. É certamente impressionante que um corpo do 13º andar possa vencer alguém do 20º. Mas para eu revelar meu próprio segredo. Com licença? As pupilas de Rafran dilataram. Pela primeira vez, o choque pintou seu rosto. Você está mentindo para mim? Mas a suspeita não desapareceu dos olhos de Rafran. Derrotar um aventureiro do 20º andar como jogador do 13º andar foi surpreendente, mas não totalmente impossível. Rafran estava aqui há muito tempo e ocasionalmente viu talentos e habilidades que ultrapassavam as estatísticas. Mas não era comum. Somente aqueles com talento excepcional poderiam derrotar aqueles que se aventurassem mais fundo, e mesmo isso tinha limites claros. Ninguém jamais derrotou um inimigo que tivesse uma lacuna de mais de 10 andares. Mas para derrotar alguém no 30º andar. Após uma longa contemplação, Rafran abriu a boca novamente. Preciso verificar isso. A verificação de que ele derrotou alguém no 30º andar. Rafran disse com uma expressão solene. O fantasma pediu desculpas a Taizan, que inesperadamente teve que fazer um teste. Eu procede muito abruptamente? Desculpe, mas parecia difícil encontrar um bom momento se não fosse agora. Isso não importa. Se ele pudesse ganhar alguma coisa, poderia aceitar um teste equivalente. Só havia uma coisa que Taizan estava curioso. O que você está dizendo vale a pena. O fantasma falou com uma voz cheia de certeza. Se você for reconhecido por Rafran, poderá se tornar mais forte de várias maneiras. Então isso é bom. A ideia de se tornar mais forte fora do labirinto foi benéfica para ele além do poder. Isso significava que ele poderia encontrar um caminho diferente. Talvez ele pudesse ganhar uma nova habilidade. Ao ouvir as palavras murmuradas do fantasma, Taizan fez uma pausa. Você percebeu? Imediatamente após conhecer Maria, Taizan demonstrou espírito de luta e nem reverência nem medo. O fantasma tinha experiência suficiente para ler isso. Eu me pergunto se você está mirando muito alto.
Mas se é isso que você quer, será uma experiência bastante valiosa. Tendo terminado os preparativos, Rafran apareceu segurando um pergaminho. Um pergaminho de invocação? Ao ouvir as palavras de Taizan, as sobrancelhas de Rafran se moveram. Você sabe disso? É quase um item esquecido agora. Eu tenho algumas conexões. Taizan também usou isso no passado. O pergaminho de invocação era um pergaminho para invocar um monstro selado. O valor do item aumentou dependendo da classificação do monstro selado. Aqui, um Balrog está selado. O fantasma ficou chocado. Era um monstro demoníaco raro, mesmo no modo solo. Um ser que poderia rivalizar com um dragão. Rafran balançou a cabeça. Não se preocupe porque é uma existência que não poderia permanecer nenhuma partícula depois de ser incinerada. Mas não é fraco. Será pelo menos no nível de um chefe no 20º andar superior. Você realmente aceitará isso? Taizan acenou com a cabeça. Com um olhar cético, Rafran rasgou o pergaminho. Roar. Um som uivante ecoou por todo o labirinto. Um monstro negro com chifres e asas apareceu. Um Balrog selado apareceu. O Balrog foi subitamente libertado no mundo e olhou em volta confuso. Ele avistou Taizan, que desembainhou a espada em resposta. Era uma criatura que havia caído no esquecimento por um período indeterminado de tempo. Seu intelecto e espírito haviam se degradado severamente, mas seu instinto não havia desaparecido. O humano diante de seus olhos era hostil. Isso mataria aquele que era hostil. Com um rugido, o Balrog atacou Taizan. O fantasma, separando-se temporariamente de Taizan, aproximou-se de Rafran. Com as palavras do fantasma, Rafran perdeu as palavras. O Balrog era forte, apesar de estar selado. Mesmo se enfraquecido até o nível final do 20º andar, sua aura e habilidades únicas não seriam exagero dizer que era igual a alguém no nível do 30º andar. Rugido. O Balrog gritou de dor. Taizan estava dominando tal monstro com facilidade. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.